Bem-vindos! E aí pessoal, aula 3, hein? E aí, estão gostando? Assistiu a primeira aula? Assistiu a segunda aula? O que vocês achou? Igual as duas, né? Só muda o total, então muda na categoria ali, né? Então pessoal, a aula 3, vamos falar agora do padrão trifásico. Que é um padrão trifásico. Bom, se está falando de tri, está falando de 3. Se está falando de 3, o que são esses 3? 3 fases. Então a gente olha no nosso padrão de entrada, vê aquele ramal que sai do poste da concessionária, até o nosso padrão a gente vê 4 cabos, 3 preto e 1 de alumínio. Perfeito. Só um momentinho. Vou olhar dentro desse padrão. Dentro desse padrão tem 3 preto e 1 azul. Então se tem 3 preto, são 3 fases. Se tem um azul, é neutro. Então 3 fases, trifásico. Perfeito? Entendido? Vamos agora para o dimensionamento do padrão trifásico. Ele muda um pouco, tá? Ele tem o começo igual da carga monofásica e da carga trifásica, perdão, da carga bifásica, mas agora ele tem uns incrementos aí, tem algo a mais, tá bom? Porque podemos falar que esse padrão trifásico, ele é uma carga especial, tá bom? Ele não agora, coisas que eu acho que eu não mencionei. A carga monofásica e a carga bifásica, ela é, na hora de você ver o pedido, ela é declarada pela carga instalada. Agora, no trifásico, ela não é pela carga instalada, vai ser sim pela demanda proposta. Daí a gente vai aprender isso agora. Bom, vamos lá. Cheguei em uma casa, a casa tem 12 cômodos, mantendo o mesmo padrão, um ponto de iluminação por cômodo e adotando 100 watts por ponto. Então a gente tem um total de 1.200 watts. Contamos todas as tomadas de uso geral. A casa tem 30, então deu 30.000 watts. Temos 2 ar-condicionados. Opa! Lembra dos 2 primeiros passos que a gente falou lá? Os 2 primeiros passos que era ver qual que é o tipo de equipamento, qual a tensão que ele vai ser aplicado. Porque se você quer um monofásico na tua casa, mas você vai pôr um ar-condicionado ou um chuveiro 220, então você não vai pedir monofásico, você vai pedir um bifásico. Tá? Mas você vai pedir um bifásico se estiver dentro da faixa do bifásico, não esqueça disso. Tá? Então tenho 2 ar-condicionados de 14.000 BTU, que dá um total de 3.800. 4 chuveiros, agora tem 4 chuveiros de 4.000 watts, dá 16.000 watts. Uma torneira elétrica de 3.000, um ferro elétrico de 1.000, um forno elétrico de 1.500, uma máquina de lavar louça de 2.000, uma máquina de secar roupa de 2.500, e opa, olha que a gente tem aqui 2 motores trifásicos de 1 cavalo. Também, se o ar-condicionado já é 220 e agora eu já tenho um motor trifásico, então, gente, é assim, tá? Então por isso que tem aqueles 2 primeiros passos. Qual equipamento você vai utilizar? Ele vai precisar direto de um 220 ou ele já vai ser um equipamento que vai precisar de uma rede trifásica, para você já ir direto, tá? Que aí você já ganha tempo e não precisa chegar no segundo, no caso do motor trifásico, tá? Ah, se o meu motor é trifásico, então eu vou precisar de uma rede trifásica. Sim, vai ter que ir para o passo 2, que é isso que eu falei, porque você tem que calcular qual a categoria, porque o trifásico, ele muda, ele tem várias faixas de trifásico, tá bom? Então, ele vai pela demanda, tem várias faixas de demanda. Bom, vamos lá. Então, 2 motores trifásicos de 1 cavalo deu 2.100 watts. Um total de 36.100 watts. Olhando na minha tabela, o monofásico vai de 5,1 a 10 kW. O meu bifásico vai de 0 a 18 kW. Então, é maior. Então, vamos lá para o meu trifásico. Meu trifásico vai de 0 a 75 kW. Opa, então, minha carga é trifásica, mesmo sabendo já que preciso, porque tem um motor trifásico. Bom, gente, o que acontece? É só pegar esse valor e ir lá na concessionária? Não. A gente precisa fazer o cálculo de demanda. Então, carga trifásica é aplicado o cálculo de demanda. Tá? O que é a demanda? A demanda é assim, ó, eu tenho a iluminação. Essa iluminação vai ficar todas acesas ao mesmo tempo? Sim, não. Todas as minhas tomadas vão ser usadas ao mesmo tempo? Sim, não. Os meus 4 chuveiros vai estar ligados ao mesmo tempo? Sim, não. E assim por diante para os outros equipamentos. Mas aí a gente vai trabalhar com uma porcentagem. Essa porcentagem, a norma já tem um cálculo de média disso.
Então a gente trabalha em cima da tabela, das tabelas da norma, ou também direto com o cliente, direto com você. Tá? Eu falo, você é acostumado a usar os 4 chuveiros? Os 4 chuveiros a gente não usa. A gente usa no máximo 2 junto. Então você vai colocar lá 2 chuveiros. Não vai colocar 2 chuveiros, mas você vai trabalhar com uma autonumeração. Tá? Eu vou mostrar isso para você. Para a gente começar, a demanda, na norma, ela é dividida por vários tipos de equipamentos. Tá? O primeiro tipo de equipamento que ela fala é a soma da iluminação e tomada. Então eu vou pegar lá da minha tabela a soma da iluminação com a soma das tomadas, as potências, né, que a gente fez, que a gente calculou, e eu vou ter um total das duas. E com isso, esse total a gente vai bater com uma tabela da norma. Então a norma também está me falando que é para aplicar o fator de potência de 1, tá? Fator de potência de 1. E na tabela da demanda, fator de demanda, eu vou olhar lá na tabela 4 ou na tabela 19. Como aqui eu estou falando de uma residência, vai ser uma tabela 4, tá? E na demanda, e se fosse parte comercial, se fosse um salão de festa, uma parte indústria, então a gente olharia na tabela 19, tá bom? Bom, qual a fórmula que eu vou aplicar para calcular esse fator de demanda? O fator de demanda nada mais é que a carga instalada, que você fez a somatória da iluminação com a tomada, mais o fator de demanda, tá, que você achou que na tabela 4, dividido tudo isso, dividido pelo fator de potência, que foi dado pela norma para a gente utilizar 1 como fator de potência. Então vamos lá, eu peguei os 4.200, que é a somatória da minha iluminação junto com a minha tomada, e multipliquei por 0,52, que eu peguei lá na minha tabela 4, porque nessa faixa de soma deu em cima do 0,52 de demanda. Dividi tudo isso por 1, que é o fator de potência, deu um total de 2.184 volt-ampere. Opa, agora a gente saiu de watts, foi para volt-ampere. Tá, deixa eu explicar para você o que é watts, o que é volt-ampere. O watt é a potência que o equipamento utiliza. Então, o seu equipamento está utilizando 1000, ele é 1000. Mas, na verdade, tem uma potência a mais indo. O que seria essa potência a mais? A potência aparente. Então, é a somatória da potência que está chegando no seu equipamento, que está sendo usado pelo seu equipamento, e também a potência de perda desse equipamento. Tá? Muitos se falam motor, né? Motor, aquela carcaça toda de alumínio, ela tem uma potência maior de perda. No caso, o fator de potência nada mais é que essa correção, tá? Talvez para você aí que não conhece a parte elétrica, fique um pouco perdido, não é para você que já trabalha na área, você está começando a entender esse cálculo, tá? E vamos lá. Então, deu um total, arredondando isso, deu 2,20 kVA. Então, para calcular minha demanda, eu já peguei a soma da iluminação em tomada e deu para mim agora de 4.200 kW, deu agora 2,2 kg, né, na verdade 4,2 kW que estava antes na somatória, agora deu 2.200, né, 2,2 kVA. Tá legal? Tá entendendo até aí? Vamos lá. Qual é os próximos equipamentos que a gente tem que pegar para calcular? Os próximos equipamentos que a gente pegar agora, chuveiro, torneira elétrica e ferro elétrico. William, mas de onde que você está pegando isso? Gente, isso está tudo na norma, tá bom? Está tudo lá na norma, o passo a passo que tem que fazer. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para resumir o que está na norma e para você profissional que trabalha com isso, ficar sempre atento aí no seu cliente, tá? A soma agora do chuveiro, torneira elétrica e ferro elétrico. A norma está falando para a gente aplicar, né? Fator de potência de 1, fator de demanda agora está na tabela 5. Então eu vou somar todos os meus equipamentos, chuveiro, torneira elétrica e ferro elétrico, e vou lá na norma para ver qual que vai ser o meu fator de demanda. Aplico da mesma forma que eu apliquei anteriormente, na carga instalada, vezes, tá? Que é um vezes, fator de demanda, dividido tudo pelo fator de potência. Então eu tenho 2.000 vezes 0,65 dividido por 1, eu tenho um total de 13 kVA. Então a gente saiu de 20.000 kW
e fomos para 13.000 kVA, tá bom? E vamos dando sequência. A próxima é a soma do ferro elétrico, da lava-roupa e da lava-louça. Então, de novo, vou pegar os equipamentos lá na minha relação, o equipamento forno elétrico, lava-roupa e a minha lava-louça, vou somar as potências delas e vou colocar aqui na fórmula. E aí eu vou pegar, aplicar fator de potência de 1, né? A norma está nos dando isso aí. E aplicar o fator de demanda pela tabela 7. Pela tabela 7, então eu pego o total que deu a soma, vou lá na tabela 7 e vejo qual que é o meu fator de demanda. Coloco aqui, divido pelo meu fator de potência, a mesma coisa. A minha soma total deu 6.000 watts, vezes 0,7 de fator de demanda, dividido por 1 de fator de potência, igual a 4,2 kVA. Perfeito? Vamos para o próximo equipamento. O próximo equipamento é o ar-condicionado. Aí já vem um X na questão. Esse ar-condicionado, ele não é feito pela mesma fórmula que foi feito os outros equipamentos. Agora mudou. Você vai utilizar direto a potência aparente. Bom, a potência aparente, ela é a potência total que está chegando no equipamento. E a potência ativa, que é em watts, é a potência que está sendo consumida. Então, a potência aparente, ela leva toda aquela potência para o equipamento. Mas o equipamento não utiliza toda aquela potência. Ela usa só uma parte. Por isso que entra a questão do fator de potência. Para você que não entende a parte elétrica, fica um pouquinho perdido nisso. Mas para você que trabalha, você já começou a compreender isso. Perfeito? Então, vamos lá. Para o cálculo da demanda, vai ser preciso utilizar a tabela 9. Então, você vai na norma, na tabela 9, que vai te dar qual que é o fator de a potência aparente. Por que é preciso utilizar potência aparente? Olha só, a gente tinha anotado aqui. E aplicar o fator de demanda. O fator de demanda para ar-condicionado, a gente no residencial vai usar sempre o máximo, 100%. E para os outros, se for num lugar comércio, numa igreja, no shopping, então a gente usa a tabela 10, tá bom? Por que no residencial a gente usa 1? Porque normalmente é isso que acontece. Eu vou para o meu quarto, ela vai para outro quarto, e tá um dia calor, eu vou ligar meu ar-condicionado e ela vai ligar o ar-condicionado dela ao mesmo tempo. Então a gente, no residencial, a gente trabalha sempre com 100%, tá? Mas aí tá lá na norma também, tem a norma tem a tabela para o residencial, tá bom? Voltando à fórmula agora, o que é? A carga instalada, que agora está em volt ampere, está em potência aparente, vezes o fator de demanda. Se é 4,2 kVA, vezes 1, que é o fator de demanda, é igual a 4,2 kW. Então mantém o mesmo, porque você está utilizando aquela potência, você vai utilizar aquela potência, porque a gente está usando 100% dela. Beleza? Achamos o ar-condicionado. O ar-condicionado já mudou a fórmula. E agora vem o motor para mudar a fórmula também de novo. Então mais um X na questão. A carga instalada também utiliza a potência aparente. Então a carga instalada no motor também utiliza a potência aparente. Tá? E é aplicada a fator de demanda através da tabela 1. A tabela 11, perdão. O que é o fator de demanda? O fator de demanda que ele faz? Ele pega o motor maior, daquela relação de motor, e aplica 100% da demanda nele. E os demais motores aplica meio, 50% da demanda. Tá? E é isso a fórmula para o motor. Aqui no caso, foi apresentado 2 motores de cada um de 1 cavalo. Então, se tenho 2 motores da mesma potência aparente, a gente vai pegar um para aplicar 100% e o outro para aplicar 0,5%. Ficando assim, então, um motor de 1,52 kVA vezes 1 mais 1,52 kVA vezes meio, que deu um total de 2,30 kVA. Então agora a gente chegou em todos os equipamentos, a gente fez a demanda de todos os equipamentos. E para a gente agora saber qual que é a demanda total, então a gente vai, nós vamos agora calcular a demanda total, que é a soma de todas as demandas calculadas. Então você vai pegar aqui a da iluminação, a do chuveiro, a do forno, a do ar-condicionado e também a do motor.
Aplicou ela, somando, deu 25,9 kVA. Chegamos no nosso final, sabemos agora qual que é o padrão, será? Na nossa tabela aqui da Electro, ela para 220, 127, ela fala que o trifásico tem 4 tipos. E para o 380, 220 tem 3 tipos. Então vamos ver qual desses tipos de trifásico vai se encaixar no nosso padrão aqui. A gente sabe que ele já é um trifásico, ele já passou de 25 kW lá na carga instalada, que deu 36,1 kW. E agora a gente descobriu a demanda. A demanda é de 25,90 kVA. Então eu vou olhar na coluna da demanda, que a gente aqui tem a coluna da demanda, e vou ver que para a categoria do T1, que é o trifásico primeiro, é de 18,1 até 25. Eu olho aqui, o meu é maior ainda. Então eu vou para o T2, que é o trifásico segundo, né, o segundo ali da categoria, que é de 25,1 até 38. Então, eu olhando aqui, opa, tô dentro. O meu é 25,90. Então ele está entre 25,1 até 38. Então, ele é o meu trifásico no 220, um T2. E no 380, 220, ele é o T5. Perfeito? Chegamos ao nosso final do nosso padrão trifásico. É um pouquinho trabalhoso, né? A gente faz aquela somatória da carga instalada, depois a gente tem que dividir no equipamento por equipamento, conforme a norma está pedindo, os equipamentos, e depois a gente faz essa soma total, mudando de letra, né? Sai de W, vai para VA, e aí fica aquela bagunça, né? Então para você que ficou perdido, volta um pouquinho o vídeo, vai fazendo passo a passo, quiser ir pausando o vídeo, né? Olhando na norma, tá lá na DISNOR 30 da Electro, e aí você vai conseguir ver essas tabelas que eu estou falando, vai ver o número mesmo que eu coloquei aqui, bate com a carga instalada, e aí você vai compreender. É questão de fazer agora, os próximos, né, que se eu for fazendo sozinho, você vai aprendendo. É um pouquinho sim mais complicado o trifásico, um pouquinho mais trabalhoso, mas quando você faz o primeiro, né, o segundo já fica mais fácil, o terceiro mais ainda, e aí vira um hábito aí. Perfeito, gente? Para você que ficou perdido completamente, eu posso estar vindo com um vídeo do trifásico mais detalhado, mais pausado, abrindo realmente a norma, olhando, destacando os pontos, tá? Se você quiser isso, você me chama aí, me fala, escreve aí nos comentários, e aí a gente fica aí vendo quantas pessoas estão solicitando e a gente faz um vídeo desse, tá bom? Um vídeo mais detalhado do trifásico, porque realmente, para que você que não tem noção de elétrica ficou perdido, e para quem trabalha deve ter ficado um pouco perdido também, mas é porque a gente tentou agora aqui enxugar e entregar direto para você, para não ficar explicando teoria e ir direto na prática, né? Que aqui vocês viram direto na prática, e é isso que vocês vão aplicar no dia a dia. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter acompanhado aí a gente nessas 3 aulas, né? Do padrão monofásico, padrão bifásico e agora o padrão trifásico. E eu conto com vocês aí na próxima. Muito obrigado, um abraço, até logo.